A Índia é um país incrível, tem muita diversidade, cultura e é um lugar que alimenta incontáveis sonhos, esperanças e ambições. A Índia é certamente uma nação notável e também é a maior democracia do mundo. Olha, você sabia dessa aí, mano? Novidade aqui pra mim, hein? Eu não sabia também não, olha aí, faz sentido, né? Tem não sei quantos bilhões de pessoas. Exatamente, essas informações você só encontra aqui. Então bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Elias Timinak, estou aqui com o Alex e hoje vamos falar de como a Índia consegue comportar 1,3 bilhão de habitantes. E ela é menor do que o Brasil, ou seja, o Brasil, como grande que ele é, comporta 213 milhões. Imagina o tanto de briga de vizinho que tem lá na Índia, né, cara? Imagina, roubar o Wi-Fi e tal. Nossa, deve ser complicado, hein? A Índia fica no sul da Ásia e possui 28 estados. E a capital do país é Nova Delhi. E o seu idioma oficial é o Hindi. A moeda indiana é conhecida como rúpia indiana. E a Índia faz fronteira com 6 países: Paquistão, China, Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar. E ela também compartilha fronteira marítima com Sri Lanka, Tailândia, Maldivas e Indonésia. Mas você talvez já saiba algumas dessas informações. A Índia tem muitas coisas boas, mas aqui nesse vídeo a gente vai tratar da questão da crescente população indiana e como o governo indiano tem lidado com isso. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da China, que é sua vizinha. Mas a expectativa é que em 2024, em apenas 3 anos, a Índia ultrapassará a China, assim sendo o país mais populoso do mundo. Por causa dessa política da China aí de filho único, a população lá começou a diminuir, tá ligado? E aí agora eles estão com um problema com isso, né? Que a população não pode diminuir assim, porque senão a economia vai pro buraco. Exatamente. Muita gente velha e pouca gente jovem, né? A alta população na Índia é encarada como um problema pelos governantes, que têm tomado algumas medidas para resolvê-lo. Para se ter uma ideia da gravidade desse problema, a Índia tem mais de 16% da população mundial, mas a sua área terrestre é apenas 2,4% da área terrestre do mundo. Então aí tem um grande problema aí de equilíbrio, né, cara? Por exemplo, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território com uma população de 213 milhões de habitantes. E a Índia tem um território de 3,28 milhões de quilômetros quadrados com população de 1,3 bilhões de habitantes. É um país muito maior do que o Brasil, quase 3 vezes maior do que o Brasil, com uma população de 8 vezes maior do que o Brasil. É sinistro, né, cara? É, realmente, aí fica problemático, né, cara? Então todo lugar que tem na Índia tem muita gente. Qualquer cidadezinha lá tem muita gente. Por isso que o trânsito lá é um caos, né, cara? Porque se tu for parar pra todo mundo que vai querer atravessar a rua, tu não chega no trabalho nunca, né? Exatamente. Lá não tem esse negócio de parar, né? Todo mundo atravessa no seu tempo, né, cara? Cada um por si, né, cara? Bom, mas quais são os motivos de existir tanta gente na Índia? A taxa de crescimento populacional. Essa taxa depende da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se nascer mais gente do que morre, a população vai crescer, mas ao contrário, a população vai diminuir. Só para você ver os dados, em 1900, a população da Índia era de aproximadamente 238 milhões de pessoas, que é um pouquinho a mais de habitantes do que a gente tem no Brasil nesse exato momento. Já em 1950, a população da Índia era de 361 milhões de pessoas. E de acordo com o censo, em 2001, a população da Índia ultrapassou o primeiro bilhão de pessoas. Ou seja, em 50 anos, foi de 360 milhões para 1 bilhão, cara. O que aconteceu nesses 50 anos, né? A população começou a disparar em 1950 e teve um crescimento de 24,8% na década de 60 e 24,7% na década de 70. E desde a década de 80, o crescimento populacional vem caindo e na década de 90 sofreu aí uma queda significativa. Não, mas teve uns 30 anos aí que os caras começaram a ter muito filho, né, cara? Botou muito filho na Terra. O que aconteceu, né, cara? Exatamente, né, cara? Na verdade, a taxa de fecundidade total da Índia, que é uma medida do número de crianças nascidas de uma mulher durante a sua vida, caiu de 5,9 em 1951 para 2,3 em 2011. Mas mesmo assim, é muito maior se comparado com outros países. E além disso, apesar da taxa de natalidade ter caído, com o rápido progresso das ciências médicas, a taxa de mortalidade também tem caído, o que tem mantido o crescimento da população da Índia em alta. Ou seja, até os caras fazendo medidas aí para diminuir a taxa de natalidade, os caras não morrem cedo, né? Deve ter muito velho na Índia, então, né? Então, como está a situação da Índia agora em 2021? Com dados mais recentes realizados agora em 2021, a gente pode verificar que o crescimento populacional da Índia diminuiu significativamente por causa da crescente urbanização, aumento dos níveis de educação e a redução da pobreza. E ainda assim, a população está crescendo mais do que a China e deve ultrapassar a China em 2024. E nesse mesmo ano, ambos, China e Índia, vão ter 1,40
56 bilhão de habitantes. Em 2030, tem uma especulação que a Índia vai ser o país mais populoso do mundo. E quando o crescimento da população da Índia vai acabar? Espere-se que a Índia atinja o seu pico de população em 1,65 bilhão de pessoas até 2060. E em seguida, depois disso, vai começar a diminuir. Isso porque o número de crianças da Índia atingiu seu pico há mais de uma década e agora está diminuindo. Então a parada diminui, né, cara? Depois de um tempo não vai crescer para sempre, né? O governo tomou uma medida aí a longo prazo que vai diminuir o crescimento da galera, né? Pois é, e tipo, essas crianças aí que agora tá no pico aí, elas vão crescer, quando elas morrerem, a população já vai estar acabando, né? Aí vai, tipo, ao longo prazo, aí em 2060, vai ter menos pessoas lá na Índia. Caraca, sinistro, hein, mano? Mas é muita gente, hein, cara? 1,65 bilhão em 2060. A gente vai estar vivo até lá, cara. Esse canal vai tá falando da Índia lá em 2060, hein? Densidade populacional. A maior cidade da Índia é Mumbai, com uma população de 12,5 milhões de pessoas. Seguida por Delhi, que tem uma população aí de mais de 11 milhões de pessoas. São Paulo aqui no Brasil tem por aí, né? Só que eles têm 2 São Paulo, né, velho? Eles têm 2 São Paulo, exatamente. Não, igual lá na China, que todo o negócio lá do coronga saiu lá de Wuhan, que ninguém sabia o que era Wuhan, né, cara? Só que é uma cidade de o quê? 4 milhões de pessoas. Pois é, tipo, a gente nem sabe da existência de um monte de metrópole gigantesca na Ásia, né? Gigantesca mesmo. Pra você ver como é outro mundo lá, né? É outro mundo, outra parada, outro universo. E no geral tem mais de 50 áreas urbanas na Índia com mais de 1 milhão de pessoas em cada. Ou seja, tem muita metrópole lá na Índia, cara. Mais de 50 cidades que tem mais de 1 milhão de pessoas, meu. Em Mumbai, que é a maior cidade da Índia, a densidade populacional é de 28 mil pessoas por quilômetro quadrado. Só para fim de comparação, lá em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a densidade populacional é de 13 mil pessoas por quilômetro quadrado. É menos da metade, né? Menos da metade. E Delhi, que é a segunda cidade mais populosa da Índia, a população está crescendo ainda mais que Mumbai. E é muito provável que ultrapasse Mumbai e se torne a cidade mais populosa da Índia em apenas uma década. E por conta desse crescimento desenfreado, quase metade dos moradores de Delhi vive em favelas e a taxa de pobreza da cidade é 4 vezes a média nacional. E se você está se perguntando, Nova Delhi, que é a capital da Índia, é uma cidade enclave que fica toda dentro de Delhi e tem uma população de 250 mil pessoas. Caraca, tem até uma cidade dentro da cidade, né? Caraca, sinistro, hein, mano? Sabe o que vai ter no futuro? Vai ter cidade em cima da cidade. É verdade, né, cara? Uma cidade flutuante, né? Vai ter cidade em cima da cidade. Vai ter cidade... Lá no Canadá já tem uma cidade subterrânea, né? Tipo, nos metrô lá tem tudo subterrâneo, porque lá é muito frio. Aí tem altas paradas subterrâneas, shopping, tem altos negócios subterrâneos lá no Canadá, né? Então o mapa vai ter que ser 3D, né? Caraca, vai ser sinistro, hein, mano? Vai ser legal isso aí, viu? Então, tipo, os ricos vão ficar em cima e os pobres vão ficar tudo embaixo, mano. Com certeza. Os pobres não vai ter vitamina D, né? Não vai ter não. Vai ter que pagar pra ter vitamina D, tá ligado? Passar o final de semana no sol. É o futuro aí, mano. É o futuro do mundo. É melhor ter menos filho, né? Para os seus descendentes não passarem por essa humilhação aí, né? Exatamente. Mas, meus amigos, como lidar com tudo isso? O governo indiano tomou algumas medidas nos últimos anos para combater esse crescimento desenfreado da população. E algumas medidas são como aumentar o bem-estar e o status das mulheres e das meninas, disseminação da educação, educação sexual, incentivo à esterilização masculina, distribuição de anticoncepcionais e preservativos gratuitos entre os pobres e mais centros de saúde para os pobres. E tudo isso, meus amigos, desempenhou um papel importante no controle da população. Interessante, né, cara? Muita política de saúde, né? De conscientização, de educação. Educação, né, cara? Eles estão enfrentando esse problema, então eles têm que mirar as paradas que vão enfrentar esse problema, tá? Tipo, da camisa de graça, da anticoncepcional de graça, se o cara quiser se esterilizar, deixa mais fácil pra ele fazer isso, entendeu? Que aí você vai controlar a população, né, cara? Porque, tipo, se a menina tem 15 anos de idade, ela não quer ter filho. Só que como ela não tem educação pra não ter filho, ela não sabe, né? Então, educa a menina, dá os negócios pra ela não ter filho e tal. E é isso que os caras estão fazendo. Porque o caminho natural do jovem é fazer merda, né? Exatamente. É ter filho, é pegar uma DST. Ele não sabe de nada. Sim. O jovem não sabe de nada. Exatamente. Mas, meus amigos, sabe o que vai crescer mais ainda do que a Índia e não vai diminuir? São os números de inscritos desse canal aqui, rapaz. A gente vai ser o primeiro canal a chegar a 1 bilhão de inscritos. Imagina só, cara. A gente vai ultrapassar Felipe Neto, a gente vai ultrapassar PewDiePie e vamos ultrapassar a população da Índia. Isso só vai ser possível, meus amigos, se você clicar no se inscreva e dar um like aí, rapaz. Quer chegar grande? Sonhe grande. Até mais!